Fala traders, aqui quem vos fala é Trader Del e neste vídeo aqui vamos estar abordando um livro que eu li recentemente e também colhi algumas informações de outras pessoas que leram também o livro para mim ter uma base do que pensa o estrangeiro ao falar desse tema, desse livro que a gente vai estar abordando logo mais aqui, e o brasileiro, né? Eu vi que há um choque aí, um desencontro cultural. A maioria dos brasileiros viram algumas coisas negativas no livro. Eu vou estar abordando também minha opinião sobre essas questões que a maioria vê como negativo. Há uma disseminação aqui no Brasil de algumas coisas que na minha opinião, eu não concordo. E tem pessoas que concordam, então eu vou expor os dois lados da moeda para que vocês vejam o que vocês acham. E esse livro aí foi escrito por Max Gutten. É um livro aí que foi uma reunião de banqueiros suíços, né? Então foi na Suíça que foi escrito esse livro, né? Em 1984, se eu não me engano, 85. E ele trata de regras, né? Então os axiomas são basicamente, assim, a grosso modo, tá falando de regras que esses banqueiros desenvolveram, seriam algo que eles deveriam seguir para ter disciplina, e o que eles acreditam que seguindo aquilo, a chance deles se darem bem no mercado é maior. Foi dividido em 12 axiomas maiores, ou seja, 12 regras maiores, e 16 axiomas menores que está no livro. Muito interessante o livro, eu super indico para vocês. E eu vou estar falando aqui dos axiomas maiores, são os 12, e o primeiro axioma é o risco. Então, ele vai estar falando do pensamento, como ele enxerga o risco e como ele deve conduzir aí para ter maior controle sobre o risco ou entender melhor esse lance de risco. E no Brasil eu vejo que tem um entendimento um pouco errado sobre esse tema e os outros axiomas também. Então, bora para o primeiro axioma, que é o risco. Normalmente associamos o risco a algo negativo, pois ninguém quer correr risco ou estar em situação de desconforto. Mas pessoas que buscam uma vida melhor logo entendem que o risco e o sucesso caminham juntos, pois sem arriscar mais, sem sair da zona de conforto, dificilmente você terá sucesso. Na bolsa de valores, a maioria dos investimentos são medidos por risco-retorno. No livro tem algumas frases polêmicas aos olhos da nossa cultura brasileira, principalmente, e eu vou citar algumas essas que vocês estão vendo aqui na tela. Vou falar primeiro da primeira frase bastante polêmica que eu vi em alguns vídeos que pessoas falaram, que é: todo investimento é especulação. A diferença é que alguns admitem isso e outros não. Então vamos tratar com um exemplo prático, vou até mostrar no gráfico, na especulação de curto prazo como na especulação de longo prazo. No meu ver também eu concordo com a afirmação do autor que investimento e especulação é a mesma coisa, né? Vou entrar aqui no gráfico rapidamente e vou até mostrar em ações, que dá para ser aplicado também no day trade, em índices, etc. Então eu tô aqui nas ações do Facebook. A gente pode notar o seguinte: eu tenho um espaço de tempo de fevereiro de 2021 aqui a julho de 2021. A gente pode pegar prazos maiores, mas eu vou pegar esses dois exemplos para vocês entenderem. Então o autor quer dizer com essa frase que uma pessoa que compra uma ação, por exemplo, nessa região aqui, ó, nesse preço aqui, ó, nessa data, né, mais ou menos aqui $280 por ação, ela teve uma valorização aqui de praticamente $100 por ação, saiu de 280 para 380, então teve uma valorização aí de $100 por ação. Então se a pessoa comprou 10 ações nesta data, após esse período ela teve um lucro de $1.000. Onde ele quer chegar com isso? Mesmo que você esteja investindo na empresa como um investidor de longo prazo, ou seja, querendo se tornar sócio, né, o que a gente chama aqui no Brasil de investidor, o investidor geralmente é aquele que olha para a empresa com um olhar de sociedade. Eu quero me tornar sócio do Facebook, comprar e ficar no longo prazo ganhando dinheiro com o crescimento da empresa no longo prazo. Tanto o especulador de curto prazo quanto o investidor, eles compram uma ação ou vendem, né, no caso do especulador de curto prazo, mas vamos falar aqui só do viés comprador. Os dois que compraram no mesmo dia, então tem um cidadão que comprou aqui querendo ganhar um lucro de curto prazo, ou seja, ele quer comprar aqui e saiu aqui, ó. Então ele comprou a um preço aqui X, vou colocar um exemplo, $100, e com $120 ele realizou o lucro. Ele entrou para fazer uma operação, uma especulação curta, né? Ele ficou pouco tempo aqui, ó, para ganhar esses $20 de lucro. Já o investidor está comprando aqui no mesma região de 100, porém ele quer ficar mais tempo, até anos aqui. Pelo olhar que eu entendi no livro, tanto o cara que comprou aqui quanto o cara que comprou aqui para sair
em um mês. E o cara que comprou aqui para ficar anos, eles compraram acreditando que o preço iria subir, ou seja, que o preço ia entrar no lucro. E ele entende que nenhum dos dois tinha certeza de que isso poderia acontecer. Por exemplo, o Facebook poderia cair, poderia nascer uma nova rede social, poderia acontecer várias questões que afetassem, que a empresa começasse a cair. Ou seja, esse cara que tivesse comprado aqui, ele ia começar a perder. Mesmo que ele tá no longo prazo, pode ser que a empresa passasse anos aqui, ó, ou até falisse. Então ele entende que tudo é especulação. A especulação é investir em algo esperando um retorno positivo sem ter a certeza. Você está especulando. Claro que você não está contando 100% com a sorte. Então os dois que compraram aqui não compraram num golpe de sorte de se subir eu ganho. Eles pesquisaram sobre a empresa, viram o lucro das empresas, viram a probabilidade de que ser o momento de comprar, mesmo tendo todas essas informações, eles ainda estão no campo de especulação. Pode dar errado. Então é isso que ele quer dizer. E aqui no Brasil, muitas vezes, quando você fala que você é um especulador, causa uma má impressão de que você é um apostador. E na verdade, não. O especulador é simplesmente aquele cara que compra um determinado produto esperando uma valorização. Então, tem o especulador de imóveis, alguém que compra uma casa acreditando que daqui a uns anos ele pode vender essa casa por mais caro. Então, ele está especulando num período futuro. Essa casa pode se valorizar, mas pode ser que comece uma criminalidade bem depois que ele comprou essa casa e a casa caia de valor. E ele tenha prejuízo se ele vender essa casa. Então ele está especulando sem certeza alguma. Ele ainda continua sendo o dono do imóvel, como o cara que vai continuar sendo o dono da ação. Só que essa ação vai estar valendo menos, essa casa vai estar valendo menos. Então ambos que compram ou investem em algo esperando um retorno futuro, um lucro futuro, estão especulando num futuro incerto. Mas ele utilizar ferramentas aí para conseguir aumentar essa previsibilidade do futuro. O cara pode fazer uma varredura na cidade, os projetos, se vai abrir novos mercados, então ele aumenta a chance dessa casa se valorizar, igual o investidor aqui ou o especulador vai procurar por dados, por informações que tem um potencial que ele possa acertar. Então, vamos voltar aqui já explicando a diferença entre investimento e especulação, para vocês entenderem, porque muitas vezes vocês vão ver essa palavra especulação sendo associada muitas vezes no Brasil como aposta, e na verdade não é, num âmbito mais internacional. Especulação, investidor e até mesmo jogador. Então muitas vezes vocês vão ver em livros se referindo como investidor de bolsa de valores como um jogador, mas isso é algo cultural. Eles entendem que todos são players do mercado, ou seja, jogadores, né? Então você já deve ter visto essa expressão, né? É um grande player, né? Ou seja, um grande banco que está investindo numa empresa, ele é chamado de player. Eles entendem que isso é um jogo, o jogo do dinheiro. Então, muitas vezes vocês vão ver a palavra player, né? Um grande player, mas se você traduzir para o português friamente, você vai falar o grande jogador do mercado. Vai dar a impressão de que seja um jogo, uma aposta. E, na verdade, é só uma figura de linguagem aí. Tem uma outra fase bastante polêmica também que gera esse má compreensão, que é: ponha todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Vou dar um exemplo também aqui na prática. O que significa isso, né? Porque muitas vezes vocês vão ver aí em canais do YouTube, em grupos e discursos aqui no Brasil, falando que você não deve colocar os ovos, ao contrário da frase do autor aqui, você não deve colocar os ovos no mesmo cesto, que você deve dividir, diversificar o seu investimento, ou seja, investir em várias empresas, porque daí se uma tá caindo, a outra tá subindo, então você equilibra as perdas e ganhas. Se você diversificar, eles alegam que se você colocar seu investimento em poucas empresas ou em poucos negócios, se esse negócio der errado, você perderia tudo. Eu vou explicar aqui também, na minha opinião, há uma compreensão errada quanto ao entendimento desse trecho que está do livro de Ponha Todos os Ovos no Mesmo Cesto e Cuide do Cesto. Vou tentar explicar isso aqui com um exemplo simples no gráfico. Apple e o Bitcoin, para ficar mais fácil aqui, para vocês entenderem um pouco sobre diversificar, beleza? Então vamos supor que o cidadão comprou um pouco de Bitcoin, ele estudou muito tempo sobre Bitcoins, é um cara que entende bastante sobre Bitcoin, resolveu comprar o Bitcoin nesse fundo aqui, acreditando que o Bitcoin iria subir nos próximos meses. Só que ele quer diversificar o investimento dele. Só que ele é um cara que é mais aprofundado no Bitcoin, ele gasta o tempo dele mais estudando criptomoedas, mas ele quer seguir esse conselho aí de diversificar, ele não quer colocar todo o dinheiro dele só em criptomoedas, Bitcoin e outras criptos. Ele quer investir, diversificar, não ficar só em cripto. Então, ele vai colocar um pouco do capital dele em cripto. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que ele coloque R$1.000
investido em cripto. E ele vai lá na Apple e colocou também aqui, ó, nesse momento, no mesmo momento, R$1.000, comprou de Apple, R$1.000. Então, o que o autor quer dizer com não concordar em diversificar demais o seu investimento? Vamos supor que você comprou aqui, ó, a Apple caiu, e vamos supor que aqui você está tendo um prejuízo de R$500, ou seja, após você comprar as ações da Apple, ela começou a cair. Aqui caiu, se eu não me engano, foi 15 dias seguidos. Então você está negativo R$500 nessa operação aqui. E lá no Bitcoin, você está... Deixa eu colocar no Bitcoin. E lá no Bitcoin, você está... Comprou aqui, né? Você está 500 positivo. Então, o que o autor quer dizer? Que você deve tomar cuidado ao adotar essa regra, diversificar simplesmente para diminuir os riscos. O pensamento que eles entendem sobre diversificar é diferente desse que é colocado no Brasil, de você deve diversificar para diminuir o risco. Eles não entendem a diversificação desta forma, eu vou explicar para vocês. Porque na concepção deles, você estaria anulando os seus ganhos. Porque se você está ganhando R$500 aqui no Bitcoin, mas na Apple você está perdendo R$500, ou seja, nesse 1, 2, 3 meses, você está ganhando nada. Você está negativo, você está 0 a 0. Talvez até negativo por taxas de corretora, mas você está ganhando nada. Então essa diversificação um pouco adiantou. Então imagine uma pessoa que acredita em só 3 empresas, ela estudou o mercado, fez uma varredura e acredita que essas 3 empresas aqui, empresa 1, empresa 2, empresa 3, ele acredita que essas 3 empresas têm um potencial, ele fez um estudo bem amplo, só que ele vai e compra mais 3 empresas, que ele não acredita tanto quanto essas 3, para diversificar a empresa 4, a empresa 5 e a empresa 6. Porque ele não quer arriscar tudo nessas 3. E aí essas 3 empresas aqui dão um lucro para ele de 1.000. Mas já essas 3 empresas aqui dão um prejuízo de 500. Então ele entende que a empresa que ele usou para diversificar, ela quebrou o lucro dele das que ele acreditava. Ele acredita que se você só acredita que só 3 empresas têm potencial naquele momento, que você só deve investir nas 3. E não diversificar para diminuir o risco. Então é isso que ele fala. Muitas vezes eu vejo que o pessoal entende de forma errada. A pessoa pensa que ela tem que diversificar, então ela encontra lá 1, 2, 3, 5 empresas ou 5 investimentos que ela acredita que realmente aquilo ali tem potencial e ela fica procurando outras empresas simplesmente para fazer a diversificação. E na verdade não é isso que eles acreditam. Eles acreditam que você só deve colocar o dinheiro no que você realmente que vai dar dinheiro. Se for uma empresa, você vai ter que investir em uma empresa. Se você não encontrar outras empresas para diversificar. Então você não se obrigar a diversificar só pelo fato de diminuir o risco por diversificar, porque isso não é garantia de nada, afinal, né, é um mercado especulativo. Então, ele acredita muito nisso. Se você acredita no mercado de criptomoedas, invista em criptomoedas. Se você acredita que o mercado de ações também tá bom, invista em criptomoedas e ações. Mas se você não está confiante no mercado de ações 100%, mas está confiante em criptomoedas, se torne especialista em criptomoedas e invista em criptomoedas. E não diversifique simplesmente para você diminuir o risco, porque você pode estar andando no 0 a 0 ou até tendo prejuízos, porque o que talvez aquele investimento que você usou para diversificar, ele quebre o lucro do que você acreditava que poderia dar certo. No longo prazo isso vai ser ruim, porque você não vai conseguir ganhar realmente o que você ganharia acreditando numa ideia. Muitas pessoas entendem esse texto aqui do livro como se fosse algo ruim, como se eles estão mandando você só investir em uma coisa só, e na verdade não é. O entendimento que eu vi até conversando e vendo vídeos de outras pessoas internacionais, né, do exterior aí falando, foi que eles olham como um olhar não de que você deva só arriscar em uma coisa cegamente, mas que você deva investir seu dinheiro só no que você acredita. E não diversificar simplesmente por diversificar. Então, é esse ponto que eu queria deixar para vocês. E finalizando aqui sobre o risco, a parte do risco-ganho, né? Então, como você pode potencializar, já que o mercado é imprevisível, né? Você não sabe o que vai acontecer com a Apple nos próximos anos, nem com a Google, nem com o Facebook, nem no day trade, que é operações que terminam no mesmo dia. A gente vai estar falando sobre isso também. Como eu escolho meus investimentos? E a melhor forma de você escolher os seus investimentos é com o que a gente chama de risco-retorno. Eu vou fazer um exemplo aqui entre Facebook e Apple, né? Tanto a Apple, vocês estão vendo aqui, ó, ela caiu mais ou menos uns 15 dias aqui, né? Caiu bem aqui, tá num patamar de preço. Ela saiu lá de 157 dólares por ação e chegou até a bater ali os 140 dólares por ação. Ou seja, foi uma queda de 17 dólares por ação, uma queda bem expressiva. Você vê que não acontece isso sempre, ó.
Acho que esse foi o pico máximo de queda, né? Tá ali perto do pico máximo, né? Das últimas vezes que caiu, já recuperou, né? Então, pode estar próximo aqui de uma recuperação também. Então, como que a gente vai fazer para escolher entre um investimento ou outro, né? Então, se você tivesse na dúvida entre comprar Apple, que caiu aqui 15 dias praticamente, e comprar Facebook, que também caiu 15 dias, a gente poderia usar algumas informações externas. Por exemplo, recentemente o Facebook passou aí, não lembro se foi nesse período aqui, passou aí por uma questão de apagão nas suas redes sociais, tá tendo alguns problemas com uma ex-funcionária que tá falando que a empresa tá agindo de má fé com os clientes, então tá tendo algumas notícias negativas para o Facebook, que caiu basicamente aí 3, 4 semanas. E a gente tem a Apple, que caiu também 3, 4 semanas, que se você fizer um estudo um pouco mais avançado, você vai ver que de um modo geral o mercado caiu essas 3, 4 semanas. Então essa foi uma queda normal, geral do mercado, onde a maioria das empresas caiu, o Google também caiu. Só que se a gente for medir por grau de risco, ou seja, qual que seria mais arriscado aqui? Comprar a Apple, né, acreditando que ela vai dar uma retomada, ou comprar Facebook, acreditando que ela vai dar uma retomada. Sendo que essas informações que a gente tem extra aqui, nos leva aqui que a probabilidade da Apple subir é maior, porque ela tá sadia, acabou de lançar o iPhone 13, tá tudo tranquilo, apesar que ela também tá passando por alguns problemas de falta de peças para montar os seus iPhones, então provavelmente vai ter menos iPhones aí. Trazendo agora para o nosso meio do day trade, ou seja, da operação curta, o pensamento é bastante parecido, né? Entrando nessa questão de risco-retorno. Então, muitas pessoas defendem essa ideia, eu acho que é um senso até bastante comum nas operações curtas, sobre que se você se manter muito tempo fazendo operações com um risco-retorno desfavorável, a sua chance no longo prazo é menor. Então, o que significa esse risco-retorno? Significa você arriscar, um exemplo, $10 para tentar buscar $20 quando dá certo, né? Em operações curtas, né? E até de longo prazo, se você tiver usando um stop de prejuízo, né? Até onde você aceita se você tiver errado, porque quando você compra ou vende, no caso do day trade, você tem que abrir a possibilidade de você estar errado e vir contra, e até quanto você vai aceitar esse prejuízo, né? Então essa ideia de risco-retorno de 10 para tentar ganhar 20, isso matematicamente favorece. Por quê? Porque se você acertar uma operação e errar uma operação, você ainda está no lucro, né? Porque a operação que você perde, você perdeu 10. E a operação que você ganhou 20. Então no saldo final você sairia com 10 de lucro. Isso te permitiria ter uma taxa de acerto de 50% e mesmo assim você seria lucrativo. Então é uma ideia que também é difundida no livro, onde que você só deve arriscar em algo que vale a pena. Então isso serve até como um filtro, né? Então muitas vezes você, acredito que pelas suas análises ou estratégias, né? Como no day trade a gente trabalha com operações curtas, a gente tem estratégias, né? Então eu acredito que o preço vai subir daqui até aqui, por exemplo, né? Seguindo nesse parâmetro desse canal que eu tracei. Então muitas vezes para ele não vai fazer sentido você entrar nessa operação, porque se você acertar, você vai ganhar 10 e às vezes você está arriscando 12. E porque se desse errado, você perderia 12. Para você recuperar os 12 e entrar no lucro, você vai ter que ganhar mais tendo menos dinheiro na conta. Então é uma questão também de filtro. E eu vejo muita gente acabando fazendo isso. Ela às vezes vê o preço disparando, ela acaba não entrando no momento certo, e para não ficar de fora, ela acaba entrando atrasada. E aí ela não realiza o lucro curto, às vezes arriscou muito, e aí o preço volta contra ela, e ela, numa posição que ela estava até positiva, ela fica negativa, ou se dá errado, ela perde mais do que ela iria ganhar. Então é uma questão também citada no livro, né? Que você deveria entrar em algo que vale a pena, o risco. Esse é o chamado risco-retorno. Porque mesmo que você tenha uma taxa de acerto, de previsibilidade do mercado alta, você pegar uma sequência ruim, você devolve muitos meses de lucro se você sempre trabalhar nessa ideia de ganhar menos do que você está arriscando ou ganhar igual ao que você está arriscando. O ideal é você geralmente buscar essa excelência em tentar ganhar mais quando ganha e reduzir o máximo o prejuízo. Então, a busca do investidor e do trader é que quando perder, porque as perdas vão acontecer, você consiga reduzir o máximo quando perder e esticar o máximo quando ganhar.
Porque daí com uma taxa de acerto de 50%, dependendo até de 30%, tem gente que consegue ganhar dinheiro só acertando 30% das vezes, porque ele ganha 3 vezes o risco quando ele ganha. Então tem gente que, quando faz operações mais longas, geralmente você consegue esse resultado, né? Operações muito curtas é mais difícil você conseguir 3-1 aí que a gente chama. Então, eu vou finalizar essa parte sobre o risco. Então, você vai ter que aceitar o risco e vai ter que aprender a lidar e, com o passar dos anos, começar a diminuir o máximo possível do quando você perde, quando perde, e não ficar lutando para não perder, né? Então, esse é o erro também de muitos traders que acreditam que quando você alcança a consistência, ou seja, que quando você se torna um ganhador, e você meio que vai parar de errar. E a pessoa começa a se preocupar muito enquanto ela vai ganhar. E deixa de se preocupar com o risco. E não vai chegar um momento em que você não vai errar ou vai errar muito pouco. O ideal é você tentar minimizar o quanto você perde quando perde. Porque a perca faz parte, beleza? Em tudo na vida. E se a gente não cuida das perdas, vai chegar um momento que aquela perda vai prejudicar a ponto da gente não conseguir se levantar de novo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então é isso, galera. Valeu. Fiquem atentos aí para as próximas sequências. Esse foi o primeiro axioma, né? Como eu dei exemplos, ficou um vídeo bem esticado, mas foi mais uma introdução. Os outros axiomas a gente vai falar um pouco mais resumidamente. Então valeu, galera, e até o próximo vídeo.